Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos um pouco sobre o sofrimento, sobre o sofrer, utilizando de várias passagens do Evangelho, inclusive do Antigo Testamento, para podermos refletir sobre o assunto. E aqui o nosso objetivo é entender, é discutir um pouco por que nós sofremos ou como que nós devemos passar por esse tipo de sofrimento? O que ganhamos com o sofrimento? E a primeira pergunta que nós precisamos refletir é se Deus é bom, se Deus é justo, que são, caracteres divinos, por que ele permite que nós soframos, que nós pereçamos, que tenhamos atribuições em nossas vidas? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos pensar. E Paulo, em Coríntios, ele nos fala, mas se somos atribulados, ou seja, se temos esses problemas, essas dificuldades, é para consolação e salvação. Então aqui a gente já começa a entender o sofrimento com um pouco diferente, né? O sofrimento, se é para nossa consolação e para nossa salvação, ele vai deixando de ser um castigo e se tornando uma misericórdia divina. Então, o sofrimento, ele tem um papel importante na nossa vida, né? E a gente vai ter que entender o porquê disso e veremos que o sofrer é muito mais uma misericórdia divina. Olha o que nós encontramos em Hebreus. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Olha que ponto interessante. Se nós temos um filho, nós querendo o bem para esse filho, muitas vezes não será importante corrigir o filho. Da mesma forma, Deus nos vê como filhos. E dependendo do nosso comportamento, dependendo dos nossos vícios, dependendo dos nossos defeitos, nós passaremos por tribulações, por correções que Deus vai nos colocar com um fim útil para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa transformação. Então, todo esse sofrimento, todas essas atribulações são sempre, primeiro, consequência de nosso ser, de nossos atos, daquilo que nós fizemos, daquelas coisas que nós não soubemos aproveitar. Quantas vezes nós passamos a valorizar algo somente depois que perdemos? Às vezes a presença de uma pessoa que não pode mais estar conosco nos faz repensar, nos faz valorizar aquilo que não temos mais. E da mesma forma, muitas vezes o sofrimento ou a carência de alguma coisa em nossas vidas também vai nos trazer uma mudança de postura, uma mudança de valores através do sofrimento. Então aqui a gente acaba mudando um pouco, porque a gente não vai ver mais um Deus castigando, mas sim um Deus que é um nosso Pai, que quer o nosso bem e nos traz essas tribulações, é claro, para cada um, conforme as nossas necessidades, para que possamos cada vez mais nos aproximar a uma perfeição, né? E aí entra um segundo ponto. Mas antes, só para a gente voltar, vamos trazer alguns exemplos aqui para fechar esse assunto. Por exemplo, a pessoa que ela é orgulhosa, a vida, mais cedo ou tarde, vai lhe dar oportunidades
dela se sentir humilhada, né? Somente aquele que se sente humilhado é aquele que tem o orgulho ou tem o egocentrismo. E então essas circunstâncias da vida permitirá que essa pessoa orgulhosa, ela, pela dor ou pelo amor de Deus, é a mesma coisa, ela vá conquistar aos poucos a humildade. Aquela pessoa que é apegada, por exemplo, a bens materiais, a vida lhe dará oportunidades, né? Deus, através das suas leis, através dos seus trabalhadores, trarão oportunidades para que aquela pessoa que é apegada aos bens materiais, ela se torne desapegada. E aqui pode ser até mesmo pelo nosso corpo físico, né? Que muitas vezes as doenças chegam até nós para trabalhar essas questões dos nossos vícios, dos nossos defeitos de caráter ou dos nossos valores transviados. Então, a vida ela nos dá essa oportunidade através do sofrimento, né? Infelizmente, muitas vezes nós optamos em aprender dessa forma, através do sofrimento, e não pelo exemplo que nós tivemos do Cristo em fazer a nossa transformação, e nós optamos pela forma mais dolorosa, mas que também está dentro das leis divinas, que é uma forma de corrigir todos os filhos de Deus, né? Todos nós, através dessas circunstâncias. E aí depois nós vamos ver aqui em Pedro um pouco como que nós devemos sofrer. Ele fala, porque melhor é que padeçais fazendo bem do que fazendo mal. Então, o sofrimento ele virá em conformidade com as nossas necessidades, né, de transformação, de crescimento pessoais. E aí é importante também sabermos sofrer. Não adianta, diante de uma tribulação, eu me revoltar, ou eu fazer ainda pior, porque o sofrimento somente aumentará até que em algum momento, a fim de evitar essa dor, eu então aceite a mudança ou me transforme, né? Sempre que o sofrimento vier, é importante que hajamos corretamente dentro das leis divinas para que não aumentemos ainda mais os nossos débitos. E o importante é sempre pensarmos: por que que eu estou sofrendo? O que esse sofrimento, essa circunstância, esse problema está querendo me dizer? Que tipo de comportamento que eu tive que pode ter gerado esse resultado? Então essa reflexão ela é de grande importância para que possamos aproveitar o sofrimento e corrigir a nossa postura o mais cedo possível, a fim de evitar dores ainda maiores. Lá em João, né, no Apocalipse, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então aqui uma recomendação, né, de como que devemos viver, como que devemos sofrer com paciência, sempre trabalhando e jamais nos cansando. Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele não dá para nenhum de seus filhos uma cruz mais pesada do que ele possa suportar. E aqui eu gostaria apenas de fazer citar um tema que nós vamos fazer uma exceção. O sofrimento de Jesus, o sofrimento do Cristo, ele não aconteceu para a melhoria do Cristo. O Cristo, já tendo a perfeição, ele sofreu com o único objetivo de nos ensinarmos, de nos educarmos, de nos trazer o Evangelho. Então, assim como está lá em Efésios, andai em amor como também o Cristo vos amou. Então,
Jesus sofreu, passou por tudo aquilo por amor a nós, pois ele se sacrificou por nós. Lá em João também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu filho, o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que possamos pensar sobre os sofrimentos, sobre as tribulações em nossas vidas e que tiremos uma lição, busquemos o motivo original desse sofrimento e sempre sabendo que Deus é bom, que Deus é justo e que se passamos por aquilo é porque temos algo a aprender e nos fortaleceremos após passar por mais este problema. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.